Bom, já somos mais que 50%, né? 3 geralmente vem 5, então podemos começar, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na aula de quarta passada. A gente estava falando, definimos integral dupla, e hoje a gente vai fazer realmente a conta, né? Ou seja, o que significa essa integral iterada? No fundo, é como se você resolvesse duas integrais lá do curso do cálculo 1. Então, a integral dupla para a integral iterada, o que significa? Nessa sessão, nós vamos ver uma maneira de operacionalizar, ou seja, agora nós vamos estar interessados em como fazer a conta, né? Então, a gente dá o um nome para isso aqui de integral iterada. E aí a gente tem um teorema importante que a gente vai ver na aula de hoje, e ver como que ele funciona, mas aqui vamos ver o aspecto do que significa uma integral iterada. Então, a primeira coisa que eu vou pedir que essa função ela seja integrável, é uma função de duas variáveis, ela seja integrável num retângulo. Esse retângulo, o x varia aqui em AB e o y varia aqui em CD, ou seja, as dimensões do retângulo. Então, nós vamos utilizar essa notação aqui, ó, f de xy dy, para denotar que essa integral aqui ela é em relação a y. Ou seja, o y ele varia desde o c aqui embaixo até o limite superior, que é d. Então, quando eu faço colocando dy, então, significa que o x está fixo. Então, se o x está fixo, ele pode ser tratado como constante. Então, significa que o x é mantido fixo, tá vendo? E você vai integrar a sua f de xy em relação a y, e fazendo o y variar do limite inferior até o limite superior. Rian chegando. Bom, então essa aqui é a minha integral em y. Da mesma forma que você fez para y, ó, para vocês verem, olha a semelhança disso aqui para o curso lá de cálculo 1. Na verdade, no curso de cálculo 1 e até mesmo agora no início desse curso que a gente teve, de várias variáveis, lá em cálculo 2, quando a gente estava estudando derivada parcial. Por quê? Porque quando você pega e integra em y, mantendo o x fixo, isso fica parecendo o que a gente fazia lá em derivada parcial. Então, para você ver o que acontece. Quando você está mantendo o x fixo, então o resultado da sua operação, ou seja, dessa integral aqui, ó, vai ser uma coisa que vai depender do x. Aí você pergunta, mas como que isso aqui, que significa isso, né? Por que deu um A de X? Se vocês forem lá no livro e dar uma olhada, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, acho que dá tempo. Deixa eu procurar o livro aqui. Isso aqui vai estar na seção 15.2 do livro do Stuart. Só dar uma olhadinha aqui para vocês verem. O que significa aquele A de X? Por que o resultado fica dependendo de X? Porque você vai estar fazendo a sua integral em Y, você vai estar substituindo os valores de Y para o C e para o D, né? Ou seja, quando o Y vale C e D. E o resultado que vai sobrar, é a regra do ponto médio, aqui, a próxima seção, aqui, ó. Aqui, ó. Por que sobrou um A de Y? Aqui tem até uma figura. Deixa eu ver se eu acho aqui a figura aqui, ó, para vocês observarem. Coloca ele aqui maior para vocês verem. Ó, o que significa o A de Y? O A de Y significa exatamente isso aqui, ó. Você pegou e manteve o X fixo, né? Você manteve o X fixo. Se você manteve um X fixo, para cada X que você escolhe aqui, ó, fazendo o Y variar de C até D, aqui, ó, você faz o Y variar de C até D, aqui no eixo do Y. E para cada X que você escolhe, para cada X fixado, o que você vai ter o quê? Vai ser essa área aqui, ó. Depois, quando você colecionar todos os x variando aqui de A até B, ó, você vai colecionar todas essas áreas de secção transversal e, consequentemente, você vai ter o volume. Então, é o que está falando por que esse A de Y aqui, ó, ele é exatamente a integral da f de xy em relação a y, com y variando de C até D. Agora, se você integrar a função A, tá vendo? Agora você vai fazer a integral. Agora você vai fazer essa integral dessa função aqui, ó, com A variando de A até B. Por que isso? Para você pegar o quê? Pegar toda a seção transversal. Ou seja, se o x varia de A até B, aqui, ó, se o x varia de A até B, então significa que essa seção transversal ela vai variar desde aqui do início, desde aqui o início aqui, né? Até o final aqui.
Então, é isso que você está fazendo no fundo. Ou seja, você está fazendo uma integral de outra integral. Então, quando você faz a integral de fora, que o x vai variar, tá vendo? O x ele vai variar de a até b. Tá vendo? Esse resultado da integral aqui de dentro é exatamente aquela área de secção transversal. Então, quando você somar todas elas, fazendo o x variar de a até b, você vai ter a integral dupla. Essa integral dupla nós damos o nome de integral iterada. Então, a integral dupla, tá vendo? De y, a de dentro variando de C até D e a de fora variando de A até B, o x variando de A até B, né? Que é a mesma coisa de você estar resolvendo isso aqui, né? Que foi o que a gente chamou de A de x. Se quiser inverter o limite de integração, a gente vai ver daqui a pouco que a gente pode. A gente vai pedir só uma condição para a minha função, mas a gente pode inverter a ordem de integração. Em vez de fazer dy dx, a gente pode trocar, né? Fazer dx dy. Também vai dar o mesmo resultado, desde que a função seja obedeça o teorema de Fubini, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho. Ficou claro o que significa ser uma integral iterada? Beleza, então. Tá tranquilo aí, Rian, Lucas, André? Beleza. Ok. Então, aqui, o que significa isso aqui? Como eu falei para vocês, vocês fizeram primeiro o y variando de... Fez primeiro o y variando de C até D. Beleza, Vinícius. Fazendo o y variando de C até D e depois aqui de fora fazendo o x variar de A até B. Então, agora, se fizermos o processo inverso, ou seja, se a gente integrar primeiro, tá vendo em x? Aqui é a integral de dentro agora, ó. A integral de dentro agora é o x, então o x varia de A até B, tá vendo? Então, isso aqui agora vai ser, ao invés de um A de x, vai ser um A de y. Então, agora é como se fosse essa figura aqui, ó. Essa figura agora vai inverter. Seria como? Seria, imagina assim, tipo, ó, imagine que você teria isso aqui agora, ó. Agora você vai inverter, agora você vai pegar o quê? Você vai fixar um y aqui. Eita, Miguel. Miguel batendo na porta ali, quase derrubando a porta ali. Agora você fixou um y, né? Agora depois você vai fazer o y, o x variar de A até B primeiro. Só que agora a sua secção transversal agora ela vai ser aqui, ó. Então isso aqui, ó, essa seção transversal aqui, agora seria um A de Y. Depois, quando você pegar o Y variando de C até D, de C até D, somando toda essa seção transversal aqui nesse sentido agora, né? Você ia ter o mesmo resultado. Concorda? Ficou claro, gente? Por que agora esse camarada aqui agora seria o A de Y? Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. É a mesma função. É a mesma função. É a mesma função, só que agora, ó, a minha função, meu f de xy, ele é xy ao quadrado. Tá vendo? É o mesmo tanto para essa quanto para essa. Aqui, ó, nesse primeiro caso, o y está variando de 2 até 4, o y está variando de 2 até 4, e o x está variando de 1 até 3. Então, na verdade, eu estou nesse retângulo aqui, ó. O y variando de 2 até 4 e o x variando de 1 até 3. Agora eu inverti, tá vendo? Eu coloquei o x aqui primeiro, na integral de dentro, o x varia de 1 até 3 e o y varia de 2 até 4. Então, essas integrais, a diferença de uma para a outra é que eu inverti a ordem de integração, porque a função que está sendo integrada é a mesma. Então, vamos lá fazer a conta. Quando você faz a conta, para nossa surpresa, ó, o que acontece com o resultado? Deu exatamente igual.
essas contas aqui, que acontece? Elas não são difíceis de fazer. Por que eu acho que elas não são difíceis? Porque quando você integra em y, vocês lembram que o x ele é constante. Então, você simplesmente conserva. Como é que você faz a integral quando tem uma constante? A integral pode sair para fora, né? Esse x aqui, ele pode sair para fora dessa integral aqui, ó. Ele não pode sair para fora dessa integral daqui, ó, porque essa integral aqui é de x, mas o x ele pode sair para fora da integral de y. Beleza? Porque é como se fosse uma constante. Então, conserva o x, na verdade, ele saiu para fora da integral de y, e quem que é a primitiva de y ao quadrado? Y ao cubo sobre 3. Substitui os limites de integração de y, né? Faz essa conta aqui, tira o mínimo e tal. Aqui não precisa nem tirar o mínimo, né? É só subtrair os numeradores, deu essa constante, saiu para fora. Agora, a integral de x deu x ao quadrado sobre 2, substitui os limites de integração de x, encontramos esse número. Ok essa conta para todo mundo? Beleza. Vinícius, Lucas, Rian também sim, e André, ok. Beleza. Agora a gente vai inverter. Como eu vou inverter, eu vou integrar em y primeiro. Se eu vou integrar em y, em x primeiro. Se eu vou integrar em x primeiro, esse y ao quadrado aqui ele é constante. Então, esse y ao quadrado ele pode sair para fora da integral aqui, ó. Então, eu mantive ele aqui constante, o y ao quadrado na primeira integral, e agora eu vou integrar o x. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Substitui os limites de integração de x, faz essa conta aqui, deu essa constante, saiu para fora. Agora, a integral de y ao quadrado, a primitiva y ao cubo sobre 3, substitui os limites de integração de y, observe que o resultado é exatamente o mesmo. E isso não é coincidência. Por que não é coincidência? Porque, de acordo com o teorema de Fubini, toda vez que você tiver uma função contínua definida num retângulo, dessa maneira, então tanto faz você integrar em y e depois x, ou x e depois y. Tá vendo? Então, essa hipótese de continuidade é até um pouco forte, né? Você pode enfraquecer ela se quiser para falar das funções seccionalmente contínuas, né? Se essa f que for seccionalmente contínua também vale, né? Tá vendo? Poderíamos supor f limitada, tá vendo? Na região R, cujo número de descontinuidade seja finito. Então, é isso que tá falando o teorema. Então, a ordem de integração ela pode ser alterada desde que a função seja contínua no retângulo. Beleza? Beleza. Então, outro caso especial aqui. A gente sabe que nunca que a integral da multiplicação é a multiplicação das integrais, né? Porque a gente tem que usar a integração por partes, né? Vocês aprenderam lá no curso de cálculo 1, quando tinha assim f vezes g dx, isso aqui era o quê? Era f' vezes g menos f g'. Você tinha que usar o quê? A regra do produto, né? Porque a gente sabe que a derivada da multiplicação não é a multiplicação das derivadas. Isso vale para a soma, vale para a subtração, mas para multiplicação não vale nem para o produto. Aqui tem um caso especial onde que você pode utilizar o fato de que a integral do produto seja o produto das integrais. Quando que isso pode acontecer? Quando essa f vezes g aqui, ó, for uma função h, de forma que essa função h ela pode ser decomposta, onde essa f só depende de x e essa g só depende de y. Então, ela pode ser fatorada da seguinte maneira aqui, ó. Tá vendo? O produto de uma função que dependa somente de x por uma função que depende apenas de y. Então, quando isso acontece, você pode falar que a multiplicação, tá vendo? Você tem uma integral aqui, ó, sobre um retângulo, aqui você tem a multiplicação de duas funções. Então, você pode falar que a integral dupla da multiplicação você pode desmembrar, tá vendo? O g só depende de x e os limites de integração não dependem de y, tá vendo? E aqui vice-versa, a h também depende só de y e os limites de integração também não dependem de x. Então, quando isso acontecer, que é o caso aqui desse exemplo, você pode fazer multiplicação, a integral dupla, ela vira multiplicação de uma
integral simples vezes outra integral simples. Por quê? Porque os limites de integração não dependem da outra constante, no caso, né, da outra variável, ou seja, os limites de integração aqui de y não dependem da variável x e vice-versa. Então, você pode decompor dessa maneira. Aqui tem um retângulo, tá vendo esse retângulo aqui de lados? O x varia de 0 a π sobre 2, tá vendo? O x varia de 0 a π sobre 2, até aqui. O y também de 0 a π sobre 2. Aqui eu tenho uma função que é a multiplicação do seno de x vezes o cosseno de y. E aí pediu para calcular a integral sobre esse retângulo. Então, tecnicamente, eu vou ter o volume, né, desse sólido aqui, né? Porque essa função aqui ela é positiva sobre esse retângulo. Então, aqui, como ela pode ser decomposta, tá vendo? Pode ser fatorada. Então, eu posso resolver essa integral aqui vezes essa integral aqui sem problema nenhum. Porque os limites de integração não dependem da outra variável e uma função depende totalmente de x. Então, a função em si, ela não é constante, mas ela é constante em relação... Para a integral, ela é... Por exemplo, você vai resolver essa integral dupla. Então, se você decide integrar em x primeiro, o cosseno de y é constante para x. E se você decide integrar em y primeiro, o seno de x é constante para y. Então, não é que a função seja constante. A função seno de x, ela continua variando com x entre 0 e π sobre 2. A função não é constante, mas ela se comporta como uma constante para a integral que você está fazendo no momento. Então, se você vai fazer essa integral aqui dupla, 0 a π sobre 2, 0 a π sobre 2, seno de x, cosseno de y. Por exemplo, dx, dy. Então, você está fazendo dx primeiro. Se você está fazendo dx primeiro, esse cosseno de y ele pode sair para fora dessa integral aqui, ó, da primeira integral. Então, ficaria a integral de 0 a π sobre 2, o cosseno de y é constante, e aí a primitiva do seno é cosseno de x, com x variando de 0 a π sobre 2, dy, que também daria de 0 a π sobre 2, cosseno de y, aqui cosseno de 90 é 0, menos cosseno de 0 vai dar 1. Então, vai ficar menos, né? Então, menos 1, 0 menos 1 dá menos 1. Então, vai ficar menos cosseno de y, dy, variando de 0 a π sobre 2. Que é a mesma coisa, a primitiva que é seno, né? Menos seno de y, variando de 0 a π sobre 2. Então, substituindo aqui, vai dar menos... Cadê? Aqui vai dar cosseno de y, 0, menos 1, menos cosseno, que é o que está aqui, né? Menos cosseno de x vezes seno de y, aqui vai dar, quando você pega e substitui aqui, ó, vai dar seno de 90, vai dar menos 1, né? Menos... Tem alguma conta errada aqui, talvez? Seno de x vezes cosseno de y. Eu estou fazendo x primeiro. Ah, tá. A primitiva do seno, na verdade, é menos cosseno, né? Porque a derivada do menos cosseno... Ok? Tem um errinho aqui, ó. Porque a primitiva do seno aqui, ó, tem que ser menos cosseno, porque a derivada do cosseno positivo voltaria no menos seno. Então, eu preciso desse sinal de menos aqui, ó. Então, esse sinal de menos aqui, eu posso tirar ele para fora aqui, ó. E aqui, menos com menos daria mais. A primitiva de cosseno, na verdade, é seno positivo. Então, na verdade, dá 1 menos 0, né? Que é seno de 90, dá 1 menos seno de 0. Então, o resultado dá 1 positivo. Beleza? Resolvendo do modo tradicional. Aqui eu mostrei para vocês, esse aqui seria o jeito tradicional de fazer. Aqui eu mostrei para vocês outro jeito, calculando a primitiva desse vezes a primitiva desse. A primitiva desse aqui vai dar menos o cosseno de 90, menos da fórmula, com menos o cosseno de 0. Que vai dar quanto? Esse aqui 0, a cosseno de 90 é 0. Menos com menos dá mais. Então, dá 1. E esse aqui 0, né? 0 não, esse aqui dá vezes, aqui dá seno de 90, menos o seno de 0.
Então, dá 1 menos 0. Então, o resultado vai ficar 1 vezes 1, né? Que dá 1. É a mesma coisa. Alberto chegando. Tranquilo o exemplo, gente? Beleza. Agora que a gente aprendeu como é que resolve integral inteirada em retângulos, a gente vai dar um passo. Eu acho que eu li até um diário de bordo que alguém falou que estava com dificuldade em integral iterada, eu acho. Não sei se é algum de vocês. Mas integral inteirada, geralmente, sobre retângulo é o mundo mais simples que a gente pode estudar, porque sobre retângulo, x vai variar de uma constante até outra, que é as bordas do retângulo, né? O retângulo. Então, o x vai variar, ou seja, imagina que aqui é de 0 até A, aqui de 0 até B. Então, o x vai variar aqui e o y vai variar aqui. Então, tecnicamente, né, o x varia disso aqui até bater aqui e o y varia daqui até bater aqui. Ótimo. Agora, e se a minha região de integração não for um retângulo? Uma coisa que a gente tem que se perguntar aí, se a minha região de integração não for um retângulo, aí a gente respira fundo e tenta resolver do mesmo jeito. E qual que é a ideia? A ideia é fazer o retângulo aparecer. E como é que a gente faz o retângulo aparecer? Olha que beleza. Ó. Eu pego a minha região D, que é toda defeituosa, digamos, né? Ou seja, essa região D, o contorno da fronteira dela não é agradável, e aí eu coloco, pula a questão não, pelo amor de Deus, pode fazer isso não. Aí eu pego essa região D e coloco ela dentro de um retângulo, tá vendo? Porque eu já aprendi a fazer sobre retângulo. E aí você fala, mas se você coloca a região D sobre o retângulo, você não vai estar aumentando a sua área o seu domínio de integração? Aí que vem o pulo do gato. Eu não vou estar aumentando, por quê? Porque eu vou definir uma nova função que eu vou chamar de f grande. Essa f grande, ó, para vocês verem, ela coincide com a f pequena aqui dentro e fora, nessa região azul, que está fora da região D, que não tem interesse nenhum, o que eu faço? Eu pego a imagem dela como sendo zero. Por quê? Quando eu faço a integral, o que acontece? Essa figurinha aqui é sensacional, porque dá para a gente entender perfeitamente o que aconteceu. Meu interesse era na região D. Então, quando eu faço aquelas batatinhas fritas, né, para poder fazer o volume sobre o gráfico da função, o que eu estou interessado em saber o volume só aqui dessa região. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu domínio e aumentei. Mas ao aumentar o volume nessa F grande, o que eu fiz? Eu peguei a imagem dos pontos x, y que estão aqui fora e falei que a imagem deles era zero. Se a imagem é zero, vocês concordam que o tamanho das batatinhas fritas que vão estar aqui nessa região aqui não vai aumentar em nada o volume? O volume que vai ficar vai ser exatamente o original que eu tinha, que eu queria? Por quê? Porque eu zerei a altura das batatinhas fritas da região azul. Então, que ótimo que vocês entenderam. Então, é exatamente isso que fez aqui, ó. Então, a ideia é para... Por que essa integral é igual a essa? Observe que aqui eu tenho uma função f pequena sobre a região D que eu realmente quero. E observe que aqui eu mudei para uma região R, que ela é fictícia, né? Porque eu coloquei um retângulo que eu não tinha. Mas aqui eu utilizei uma função f grande. E essa função f grande, ela está zerada as imagens nessa região azul, que eu não tenho. Então, por isso que as integrais têm que dar a mesma coisa. E aí, você pode indagar, mas em que isso vai me ajudar a resolver a integral numa região desse tipo? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar, essas regiões desse tipo, elas aparecem como que elas aparecem, qual que é o formato delas. Então, vou apresentar para vocês aqui dois tipos de região em que isso acontece.
O primeiro caso eu estou chamando região do tipo 1. Vou tentar tirar essa linha daqui. Tentei tirar uma linha, apareceu duas. Ficou uma só. Região do tipo 1. Então, o que é a região do tipo 1? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, para vocês enxergarem. A região do tipo 1 é uma região que tem esses formatos aqui, ó. Então, qual a característica dessas regiões do tipo 1? O X ele vai estar variando de A até B, tá vendo? Todas elas, o X vai estar variando de A até B. Então, pelo menos uma parte do retângulo aqui ficou bom, não ficou? Pelo menos uma parte do retângulo, que é o X, ficou bom. Mas só que o Y, ele não varia de uma constante até a outra. Imagina que aqui seja um C e um D. O Y não está variando daqui até aqui. O Y está variando só daqui até bater nessa outra curva, tá vendo? Vocês lembram quando vocês estudaram lá no curso de cálculo 1, que vocês estudaram área entre duas regiões? Você tinha uma função f, você tinha uma função, tipo essa aqui, né? Você tinha uma função f aqui de cima, uma função g aqui, e você calculava a integral de f menos g. Era a área, né, entre as duas regiões, lá no curso de cálculo 1. Então, é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui nessa integral de dentro. Tá vendo? O y ele vai variar de uma função chamada g1 até uma g2, tá vendo? Então, o y ele varia de uma função que depende de x até outra função que depende de x. Então, o y agora não está variando entre uma constante e outra mais. E o x, sim, o x está variando entre uma constante e outra constante, que é o a e o b. Então, fiquem para vocês o que seria uma região do tipo 1. Então, uma região do tipo 1 é exatamente desse jeito aqui. Agora, nós vamos usar o teorema de Fubini para calcular como é que funciona o teorema de Fubini para a região do tipo 1. Então, para você ver, eu tenho a integral sobre a região D, nessa região D aqui. Aqui eu passo para uma região retangular do tipo essa, tá vendo? Agora esse aqui eu tenho um R, uma região retangular desse tipo. Agora, ó, para você ver, nessa região retangular, eu posso falar que o x está variando, o x é o de fora, né? Está variando entre A e B, e o y, que é o de dentro, está variando entre C e D. Tá vendo? Para F grande, eu posso falar isso. Agora, no fundo, é exatamente a figura aqui, ó, tá vendo? No fundo, o que eu estou fazendo o quê? Como essa minha função F grande, ela é nula, se o y, o y tá aqui, né? Menor, ó, se o y é menor do que a G1, ou se o y for maior do que a G2, tá vendo? A F é na região azul, nessa F aqui é na área azul. Se não tiver o ticket de estacionamento, é perigoso ser multado, né? Então, a F, ela é zero nessa área azul aqui, beleza? Então, o que acontece? Por quê? Porque o XY, ele está na região que não é tão engraçado, não, mas a hora que falou na área azul aqui, eu lembrei do ticket de estacionamento. Aqui em Montes Claros tem isso, né? Você tem que pagar estacionamento até na rua. Visto que o XY, ele está nessa região aqui, ó, que está no R, mas não está no D. Então, voltando para a integral, o que acontece? Essa integral aqui fica igual a essa aqui é a mesma coisa dessa. Agora, qual que é a mudança primordial? Observe que o y, ele não, para mim sair dessa f aqui, ó, e voltar para a minha f pequena, qual que é o preço que eu tenho que pagar? O meu y, ele não vai variar de uma constante até outra constante. Ele vai variar de uma função que depende de x até outra função que depende de x. Então, essa integral aqui do lado de dentro, ó, é como se fosse uma integral lá do cálculo 1, quando você estava calculando a área entre duas delimitadas com duas curvas. E a integral de fora é normal, né? Porque o x está variando de uma constante até outra constante. Ficou claro? Beleza, então. Ótimo. Aqui, ó, a última integral, né? A última integral da igualdade, que é essa última aqui, ó. Essa última aqui. Ela é uma integral inteirada, exceto que na integral de dentro nós vamos considerar o x, né? Esse x que aparece aqui, ele é constante, tá vendo? Não só
integral que você está fazendo, que você está integrando em relação a y, mas também nos limites de integração, que depende de x, tá vendo? Então, ele é constante aqui e é constante aqui, porque você está integrando em relação a y. Aí depois, quando você substituir esses limites de integração em relação a x e passar para essa integral de fora, aí sim, ele é uma variável, e aí você vai integrar com ele variando de A até B. Tranquilo, regiões do tipo 1? E agora nós vamos, Vinícius, Alberto, tranquilo, né? Agora nós vamos falar do tipo 2. Qual que é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? É que você vai pegar e vai fazer uma rotação de 90 graus. Então, agora, ao invés do x variar entre A e B, entre duas constantes, quem vai variar entre duas constantes agora vai ser o y, e o x ele vai variar de uma função que depende de y até outra. Então, agora, você vai ter o quê? Você vai ter uma função de trás e uma função da frente. O y vai variar entre duas constantes aqui, CD, e o x vai variar dessa função de trás até bater numa função da frente. Aqui na frente, na próxima página tem uma figura mais decente, né, do que a que eu fiz. Aqui, ó. Então, a ideia é fazer uma rotação na figura, na minha região D. Logicamente, aqui, aquela mesma ideia do retângulo, você pode colocar a mesma ideia do retângulo aqui, ó, para fazer o x variar de A até B. Né? Imagina que aqui é a área azul, né? Seria esse pessoal aqui, ó. Seria a área azul que estaria para fora. Aqui, se o x for menor do que a minha H1 ou o x for maior do que a minha H2, eu vou zerar a minha integral, tá vendo? O x variando aqui de A até B. Mas se satisfazer isso aqui menor, ou seja, aqui para trás e aqui para frente, ele vai zerar. Então, agora o que acontece? A minha integral aqui de dentro, ó, o x vai variar dessa função de trás, que é o H1, essa aqui, ó, até essa função de frente aqui, que é o H2. Né? Dessa função aqui até essa função aqui. Essa função é o H1, essa função é o H2. O y varia de C até D. Então, observe que aqui você está integrando primeiro em relação a x, então esse y que aparece aqui e aparece aqui nessa função, eles vão ser considerados constantes até que você resolva essa integral de dentro. Quando passar para a integral de fora, aí o y vira variável e você resolve normalmente. Ficou clara a região do tipo 2? Ficou? Alberto, Vinícius? Aqui nós temos um exemplo. Aqui tem duas possibilidades de você resolver essa conta, né? Você pode escolher tipo 1 ou do tipo 2. Aqui eu mostrei para vocês a mesma figura. A minha função aqui é uma função contínua, né? Ou seja, meu f de xy, ele vale x vezes y. Ele está compreendida, limitada, né? Entre as curvas, essa reta aqui, ó, y igual a x menos 1. E essa outra aqui é a parábola, né? Essa aqui, né? Essa aqui é a parábola, essa parábola aqui, ó. Então, essa é a minha região. Você pode escolher do tipo 1 do tipo 2. Como é que você faria do tipo 1? Do tipo 1, vocês lembram que o x variaria entre uma constante e outra, não era? Então, para vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Para mostrar para vocês mais de perto. Ó, se você escolher do tipo 1, o x variaria entre menos 3 até o 5. As coordenadas desse ponto aqui é 5 para x e 4 para y. Então, o x variaria entre menos 3 e 5, e o y variaria como? O y variaria entre essa curva de baixo, essa curva aqui seria o meu G1 de x, e essa aqui de cima seria meu G2 de x. Só que essa curva aqui, ó, como é a parábola, como é que você isola o y aqui, ó? O y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2x menos 6. Então, essa parte daqui de cima é positiva, o y, né? E essa parte aqui de baixo é a parte negativa. Então, por isso que eu tenho um y. Eu tenho um y aqui menos a raiz quadrada, que seria essa parte aqui da função, ó. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui em azul seria a parte positiva.
Então, aqui você teria que quebrar essa integral em duas. Por que em duas? Você tem que descobrir que ponto é esse aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem coordenada quanto? Menos 1 e... Ele está colocado aqui, tá vendo? Menos 1 e menos 2. Ou seja, quando o x valer menos 1, o que você vai ter aqui, ó? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 4, ou mais 4, ó, mais 6, estou falando o resultado já. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Menos raiz de 4 vai dar menos 2. Então, esse ponto aqui é menos 1, menos 2. Então, o que você tem que fazer? Você teria que quebrar essa integral aqui, ó, para poder fazer o seguinte. Você teria que fazer a integral do x variando de menos 3 até menos 1, o y variando de menos a raiz quadrada de 2x mais 6 até a raiz quadrada de 2x mais 6, xy, dy, dx. Então, essa primeira parte aqui, vamos chamar essa primeira parte aqui de 1. Essa parte aqui, 2, o que acontece? Mais a integral. Agora, o x vai variar de menos 1 até 5. O y vai variar o quê? Agora o y vai começar a pegar essa reta aqui, ó. O y agora tem que pegar essa reta e bater lá na parábola lá em cima, né? Então o y vai variar de x, a reta é y é x menos 1. Lá em cima é a raiz quadrada de 2x mais 6, xy, dy, dx. Beleza, para resolver do tipo 1 teria que ser desse jeito. Para resolver do tipo 2, talvez é um jeito mais fácil de fazer. Agora, para você ver, o y ele vai variar dessa constante até essa outra constante aqui, ó. O y vai variar de menos 2 até 4. E o x ele vai variar dessa função aqui, ó, que seria o h1 de y até o h2 de y. Ó, essa reta aqui é y igual a x menos 1. Então, quem que é o x? Só isolando o x aqui, ó. O x vai ser, troca o x de lugar com o y aqui, ó. Então, aqui o x vai ficar o quê? Y, esse 1 vai passar para o outro lado lá positivo, y mais 1. E aqui, quem que é o x? Como é que você isola o x aqui, ó? Vai ficar y ao quadrado menos 6 dividido por 2. Tá vendo que essa... Aqui ele fez a conta, né? Ficou y ao quadrado sobre 2 menos 6 dividido por 2 deu 3. Então, essa aqui é a minha função de trás, essa aqui é a minha função da frente. Então, a minha função de trás aqui, o y vai variar de y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1 xy. Agora você está integrando em x primeiro e depois em y. Pronto, uma integral só resolveu. Isso do tipo 2. Aí você vai escolher, né, qual que você acha. Quando você montar, você vai escolher qual que é melhor. Aqui ele fez a conta utilizando o tipo 2, né, que é o jeito mais fácil, mas nada impede de você fazer do outro jeito, que eu falei para vocês lá, né? Fazendo a soma das integrais. Então essa aqui é a conta, tá vendo? Usando o tipo 2. Beleza? Aí você está integrando em x. Como você está integrando em x, significa que o y é constante, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, e o x vai variar dessa função até essa função. Então, você substitui. Então, vai ficar y que multiplica. Coloca y mais 1 no lugar do x aqui, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos. Agora, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3 ao quadrado, né? Que é essa coisa toda que vai substituir o valor de x, dividido por 2. Então, ficou essa integral aqui, de menos 2 até 4, dy. Beleza, gente? Faz a conta, esse meio aqui, ele pode sair para fora da integral, que é esse meio aqui, ó. Esse y é esse y aqui, y mais 1 ao quadrado está aqui, menos y ao quadrado sobre 2 menos 3 ao quadrado. Aí você faz essa conta aqui, ó, essa conta vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o quadrado do primeiro aqui vai dar quanto? Vai dar y ao quadrado, vai dar y à quarta sobre 4, né? Porque 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 2 vai cortar com esse, 2 vezes esse. Vai cortar vezes o segundo, vai dar 3y ao quadrado, concorda?
Vai ficar assim, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, né? Então, esse aqui cortou com esse, ficou 3y², mais o quadrado do segundo, mais 9. Faz um jogo de sinal aqui, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar vai ficar menos y²/4, menos com menos aqui vai dar mais, né? 3y² mais um y² aqui vai dar 4y². Eu tenho 2y aqui, que não dá para juntar com ninguém. E aqui eu vou ter o menos 9, tá vendo? Menos 9 com mais 1 dá menos 8. Pronto. Qual que é a primitiva disso aqui? A primitiva disso aqui soma 1, não é? Menos y² sobre 4 vezes 5. 4 vezes 5. Tá faltando 5 aqui, parece, né? Vezes 5. A próxima aqui, ó. Qual que é a primitiva aqui? 4y², né? Soma mais 1 aqui, divide por 3. Tô sentindo a falta do 3 aqui, que eu acho que eu esqueci na hora que eu digitei. E, tá, gente, tem um y que multiplica aqui ainda, ó. Tem esse y que multiplica aqui distribuindo, né? Então, vai ficar y², só voltando aqui. Tem um y que multiplica aqui, então vai ficar quanto? Ó, y que multiplica esse aqui, então vai ficar menos y² sobre 4. Então aqui tá ok, acho que eu não fiz a primitiva ainda não, né? Que mais? Multipliquei por y, o próximo vai dar 4y², né? Porque aqui era 2. Multiplicou mais um y. E aqui vai ficar 2y², né? Porque multiplicou mais um y aqui, e aqui menos 8y. Agora sim, fazendo a primitiva, vai ficar y² dividido por 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Esse aqui somou mais 1, né? E dividiu por 4, então cancelou o 4, então ficou só y². Esse aqui somou 1, deu 3, e dividiu por 3, deu isso aqui. E o último somou 1 mais 1, 2, né? E dividiu por 2. Então, 8 dividido por 2 deu 4. Pronto, só substituiu 4, depois substituiu menos 2. Vocês vão encontrar 36. Tranquilo essa conta para todo mundo? Beleza, então. De boa, né? Chatinha, mas tranquila. Então, por hoje é isso. É o que eu tinha preparado para vocês hoje. Alguma dúvida da aula de hoje? Ou de outras? Sem dúvida, isso é bom. Tranquilo, então. Beleza. Tomar café? Tá bom, então. Boa tarde para todo mundo. Vamos caçar um cafezinho da tarde, então. Boa tarde, Vinícius, Rian, Lucas, Alberto. Boa tarde. Com Deus.